Bom, eu quero agradecer a presença de todos e com o pessoal que vai ver depois, porque parece que tem uma fila para assistir depois, o que é bastante interessante. E hoje a gente tem que tomar cuidado quando fala sobre uma plateia, porque a plateia é sempre muito maior e às vezes muito, muito maior do que aquela que está presente só naquele momento, né? Nós estamos fazendo aqui um evento bastante informal, né? Que nós estamos recebendo esse amigo, o Alexsandro Gomes, dentro de um retorno até do evento que fizemos, do Emundus, né, há algum tempo. Então isso é muito interessante para a gente, porque é reflexo daquele trabalho e a gente pode então continuar a atividade como prometeu naquele momento, né? Isso é bastante interessante. O projeto Emundus está funcionando, nós temos atividades nesse projeto, ele envolve bastante gente. Então eu vou primeiramente chamar o Fábio Natimbeni, para rapidamente contar o que é o Emundus, né? E depois já vou passar a palavra para o professor Romero, que então vai acompanhar e ajudar no que for possível, né, o trabalho do Alex. Tá? Obrigado por vocês. Obrigado, Edison. Eu vou tomar 30 segundos. Não quero contar-lhe que é o projeto Emundus. Tem um sítio, emundus.eu, onde podem ver tudo o que trata o projeto. A coisa interessante, quero repetir o que Edison falou, é que o que está passando com Emundus no Brasil. Emundus está levantando energias sobre o tema da educação aberta e sobre o tema do uso da tecnologia para abrir a educação. E acho que o evento de hoje, que é um evento bastante espontâneo, eu lembro que o professor Romero, que quero agradecer também, falou, temos uma experiência fantástica para compartilhar. Como la compartilhamos? Bom, vamos encontrar-nos e também a disponibilizá-la para a rede mais grande que tem Emundus, que isso quer dizer que esta apresentação também em português vai ser disponibilizada para os colegas de Rússia, de Canadá, de Nova Zelândia e de Europa e de México que estão dentro de Emundus. De alguma maneira veremos como fazer com a língua, mas esse é o objetivo. E poi siamo solamente agradecer ao time de Emundus, ao Romero, a Edison, a Vera e a Alex para esta participação e a todos os participantes aqui e na web. Obrigado. Romero. Ok, obrigado, Fábio. Obrigado, Spina. Então, é realmente um grande prazer a gente estar recebendo o Alexsandro Gomes aqui, mais uma vez aqui na USP, né, dessa vez para, em primeira mão, estar apresentando aqui a abertura do código do Redu. Então é um evento muito importante, vai na linha da qual a gente vem trabalhando no Emundus, em vários outros setores, em vários outros grupos aqui na USP, na Federal de Pernambuco, em várias outras instituições do Brasil, no caminho de se ter cada vez mais recursos educacionais abertos, né? É por aí que a gente acredita que a gente tem que caminhar. Então a gente fica bem honrado de recebê-lo aqui para esse anúncio que vai ficar registrado para a história aqui, né? A gente vai ficar na galeria do Emundus e também vai ser disponibilizado como recurso educacional aberto, e para isso eu vou precisar que você assine as licenças todas aí de liberação de imagem, etc, etc, uma vez que a gente quer transformar esse vídeo num recurso educacional aberto também. Então, obrigado aqui ao Alexsandro Gomes, né? Dá licença aqui, o currículo dele é muito grande para eu decorar, lembrar de cabeça. Então, o Alexsandro Gomes é engenheiro eletrônico pela UFPE, ele é mestre em psicologia cognitiva e concluiu o doutorado em ciências da educação pela Universidade de Paris, René Descartes, em 99. Atualmente é professor no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, bolsista de produtividade de desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq, membro da Academia Pernambucana de Ciências, atua na área de interação humano-computador com ênfase na concepção de ambientes colaborativos de aprendizagem e redes sociais. Já publicou mais de 170 trabalhos em periódicos especializados em análise de eventos, orientou ou co-orientou mais de 50 dissertações de mestrado e tese de doutorado na área, atuou como coordenador dos eventos CEBI, né, Congresso Brasileiro de Informática na Educação, e IHC,
Interação Humano-Computador, Interface Humano-Computador, e como membro das comissões especiais de Interação Humano-Computador e Informática Educativa, promovidos e coordenados pela Sociedade Brasileira de Computação. É líder do grupo de pesquisa Ciências Cognitivas e Tecnologia Educacional e é coordenador das comunidades do Amadeus e agora OpenRedu, né? Bom, depois a gente no site tem lá publicado também o link para o currículo Lattes do professor, para quem quiser ver os seus trabalhos, inclusive em várias outras áreas, como numa área que me interessa também, que eu acabei de descobrir no nosso último encontro, né? Na área de presença social, ele tem muitas publicações bastante interessantes. Então, bem-vindo, professor Alexandro, obrigado por sua presença literalmente aqui, né? E boa apresentação aí, obrigado. Obrigado. Hein? Valeu, tudo de bom. Passo o bastão aqui. Agora permanentemente. Aí, obrigado aos presentes, todos aqui. Valeu, obrigado, bem-vindos. Sexta-feira, numa sexta-feira, com o USP em greve. Ameaças. Bom, antes eu queria registrar o meu agradecimento ao Romero. E o Romero tem uma história muito próxima com o Redu. A primeira dissertação a que deu origem ao Redu, o Romero estava na banca. E aí no mês passado a gente se encontrou em Recife, ele disse, ó, na hora que você quiser fazer uma palestra na USP, pô, as portas estão abertas. Aí eu estava há 6 meses preparando isso aqui, disse, Romero, eu tenho uma palestra para fazer. Eu tenho uma palestra para fazer. E a gente e foi uma troca que aconteceu no raio-x do aeroporto. Cada um vinha de um lugar, a gente se encontrou no raio-x, no mesmo lugar. Então o Romero ele está naquelas encruzilhadas da vida que realmente é para fazer as coisas andarem, né? Ele faz as coisas andarem. Obrigado, Romero. Eu vou... Cadê o teclado aqui? Essa apresentação ela é como se fosse uma prestação de contas, tá certo? Tem que contar um pouco a história de onde foi que veio esse projeto. Um projeto de software livre, principalmente, eu acho que a mensagem mais forte que eu queria trazer hoje aqui é o que significa um software livre dentro de uma universidade e dentro do Brasil. Eu acho que não é muito assim, ok, estou entregando o código, mas tem uma carga histórica, emocional aí bem forte por trás desse produto de software, né? Então é com esse espírito que eu me preparo para fazer essa comunicação para vocês, tá certo? Então a gente sai não é simplesmente a entrega de um código, não. Bom, esse projeto nasceu da forma mais espontânea que vocês possam imaginar. Era uma aula do 4º período da graduação, disciplina Interação Humano-Computador, Ciência da Computação. E os alunos tinham que criar um projeto, aí um deles disse assim, professor, eu quero fazer uma rede social educativa. Eu já trabalhava com ambientes de aprendizagem, aí eu disse, olha, André, o nome dele, e ele disse assim, você vai fazer uma rede social educativa na hora. Aí eu disse assim, isso vai acontecer. E aí foi. Eles fizeram um relatório da disciplina e aquilo foi ganhando vulto. E o Centro de Informática ele tem uma história muito protagonista na criação de empresas de base tecnológica. Foi o Centro de Informática uma das âncoras do Porto Digital, que é com Campinas e com Florianópolis, os 3 clusters de tecnologia da informação no Brasil e tal. Então, nesse contexto, essas ideias, muitas outras vieram depois, mas essas ideias elas são protegidas e são mentoradas até que essas coisas aconteçam. Então aqui está a foto dos meninos, eu guardei as reportagens desde 2010, aí o que fez essa fala, professor, eu quero fazer a rede social educativa, é o André. Ele era o gerente do projeto até o final do ano passado. Depois isso ganhou proporções, eles incubaram no Porto Digital, participaram da Campus Party, aquele é o Guilherme, né? Teve um crescimento, cresceu bastante. Houve muito investimento, tá certo? Investimento de pessoas. Isso aqui era o escritório e a equipe em dezembro de 2013. Chegou a ter 16 pessoas, financiamento do CNPq. Então, o levantamento que a gente fez no final do ano passado é que o custo de concepção desse produto foi de aproximadamente R$1.800.000. Então, é um código valioso, tá certo? É um código que tinha um investimento importante. E aí esse código, essa história, esse envolvimento, o tempo, a juventude dessas pessoas não podia simplesmente, né, interromper. E por que foi que interrompeu? E por que foi que mudou? Né? Primeiro eu vou apresentar um pouquinho da criação
dele. O Redu ele nasceu sempre com um cuidado muito grande com a experiência do usuário. A posição não está muito boa não, porque esse mouse não vai para frente. Ixi, você quer que eu te ajude a passar? Eu quero, se tu puder, porque aí eu estou olhando para cá, olhando para cá, olhando para cá, eu não sei para quem olha. Obrigado, Romero. Só pegar uma cadeira. Então em Recife tem uma comunidade grande de user experience, o meu background também, de ter um pé na tecnologia e um pé em humanidades, fez com que cada produto que eu me envolvesse, eu sempre tivesse esse cuidado em entender a necessidade do usuário, quem é o usuário, o que é valor para o usuário, etc. Então o projeto ele nasceu nesse terreno, né? Uma sementinha que foi jogada nesse terreno, pode passar. Certo? Então, desde o começo, a gente tinha uma preocupação muito grande em entender quais eram as necessidades do professor. Como é que o professor pensava para usar a tecnologia? Qual era o modelo mental desse professor? Como é que ele planeja? Como é que ele colabora, etc. Então, teve muito investimento. Até agora são 10 ou 12 dissertações de mestrado e tese de doutorado, trabalhos de graduação, tem vários, que vão entendendo pedacinhos da prática do professor para a gente criar as interfaces desse produto. Pode passar. E aqui é um pouco da evolução. Aqui a gente tem as primeiras telas do Redu. Então, quando ele começou a ser criado, a gente cria telas em baixa fidelidade, essas telas são apresentadas, aí tem umas idas e vindas entre o designer e o professor, e escola e aluno, e vai e vem, vai e vem. Ele evolui um pouquinho. Aqui a gente tem uma primeira versão, 2010 ainda, das interfaces. A versão de 2013, mês de dezembro, foi a terceira camada. É como se fosse um réptil que trocou de pele 3 vezes, passou por 3 invernos. Então o código que pode passar. Essa aqui é a evolução das aplicações móveis, que também receberam o mesmo tratamento. Então a criação de baixa fidelidade, né, e vai evoluindo, tem vários ciclos até você chegar ao produto final. Pode passar. Aqui tem protótipos de alta fidelidade. Não, volta. Protótipos de alta fidelidade. Até chegar nessa interface, isso leva uns 3 ou 4 meses. Vai rodando, vai rodando, vai rodando, até chegar numa interface final. Essa interface final já corrigiu todos os detalhes do posicionamento dos controles, o funcionamento de cada controle, a navegação, as palavras, os termos, a expressão, e assim sucessivamente. Então é uma evolução de um produto como se fosse um objeto, é o protótipo de uma cadeira, ela vai evoluindo. E essa é uma corrente do design que a gente chama de design de interação ou user experience. Então a gente vai refinando a experiência do usuário até chegar no produto final. Pode passar. E esse processo, tá certo? Nessa startup, esse processo ficou muito refinado. A gente chegou a ter, ele tem isso, tá certo? A gente tem um documento interno que garante a consistência de todas as interfaces do produto, que a gente chama de guidelines. Ou seja, é como se eu criasse um edifício e você não pode fazer um puxadinho de qualquer jeito. Eu dissesse, ó, para você fazer uma extensão desse prédio, aqui estão os guidelines para que você faça o corredor, a janela, os interruptores, para que o prédio cresça com uma certa consistência. Então é esse documento. Aí eu coloquei aqui algumas telas internas. Essa é a capa do documento, pode passar. E lá a gente especifica o tamanho, a cor, o alinhamento de cada componente, cada botão, cada campinho de texto, sombra, o que acontece quando o mouse passa por cima, quando clica, quando solta, etc. Então tem detalhe para tudo, pode passar. Cada ícone, ele é especificado de tal forma que inconscientemente esse produto ele fez a parte mais difícil do software livre. Ele conseguiu garantir a sua continuidade, tá certo? Então ele tem uma consistência interna, uma documentação, digamos assim, uma documentação tão clara, tá certo, que é fácil dar continuidade a esse projeto. Pode passar. E quais são as características, tá certo? É um ambiente virtual de aprendizagem que nasceu com aspectos de rede social. Mas ele nasceu muito parecido com um ambiente virtual do tipo LMS. Quem entende de ambiente virtual de aprendizagem sabe que LMS não é uma coisa nova e tem muitas críticas, né? Você tem a estrutura de conteúdo, aquela estrutura ela é rígida, a estrutura tem uma certa linearidade que pedagogicamente atrapalha para muitos aspectos. Mas por que a gente fez isso? Exatamente por conta do trabalho de UX que a gente fez com o professor. Ou seja, naquele momento, 2, 3 anos atrás e ainda hoje,
não adianta você apresentar um ambiente de aprendizagem que seja muito disruptivo, que seja muito diferente do que, ou da forma como as pessoas trabalham, tá certo? Então ele tem aspectos de redes sociais, a intenção de design incorporou essa necessidade de maximizar a interação e a colaboração para promover o aprendizado, mas ele tinha uma arquitetura da informação que era igual a um LMS. Então ele tinha uma estrutura de instituição, curso, disciplina. Era uma rede social estruturada como se fosse um site de uma faculdade, de uma escola, do ensino médio, etc. Então ficava meio paradoxal, mas era exatamente como a gente conseguia fazer um treinamento de professores em 30 minutos. Então você fazia o cadastro, explicava como criar um ambiente, como responder, etc, etc. Em 30 minutos a pessoa entendia, porque a estrutura corresponde à forma de pensar a organização de conteúdo na instituição. Pode passar. Aqui tem outra característica que parece com o LMS, que tem aquela a organização dos módulos, nos módulos os conteúdos, e a diferença de rede social foi colocada por trás da estrutura que é similar a um ambiente virtual de aprendizado normal. Eu empodero a rede quando eu digo que ela pode avaliar os conteúdos. Pode passar. Pô, o Romero ficou muito melhor. Obrigado. Sou bom de passar isso. Muito bom, muito bom. E quando eu estimulo a participação, né? Eu tenho aqui os módulos, os conteúdos. A pessoa pode participar avaliando. Essa estrelinha aqui é a pontuação que cada aluno dá. E eu vou representando aqui a moda da aceitação desse material. Pode passar? E a colaboração acontece abaixo de cada um dos materiais. E aí a gente fez o que no LMS não tinha. No LMS você tem a área de conteúdo, né, e a área de discussão fica em outro lugar. E entre um caminho e outro, que parece muito simples, está no mesmo software, mas aí tem todo um esforço de memória, um esforço de navegação do usuário, que faz uma baixíssima adesão nos fóruns. Quem é tutor na educação à distância sabe disso. Né? Para você convencer as pessoas a participarem do fórum é um trabalho danado. Mas se o material está no mesmo lugar que o conteúdo está, então você maximiza essa comunicação, que é o que acontece. Pode mais uma? O que acontece aqui? A gente mistura conteúdo com diálogo. Então era um fórum estimulado, podia até dizer assim, é um fórum com conteúdo ou conteúdo no fórum. Né? Aqui é o mural do ambiente de aprendizagem. E aqui um aluno poderia colocar um link para um outro material e aí ia continuando a conversa. Pode passar. Pronto, aqui é a visão mais sintética, né, do ambiente. Eu tenho ali a parte mais interna, né, eu entrei de ambiente, curso, material, e abaixo do material está o fórum, certo? Eu tenho um gênero assíncrono abaixo de um material que podem ser de vários formatos, um texto, uma imagem, um áudio, um vídeo, um jogo. Né? Conseguiu a arquitetura permite colocar jogos e simuladores dentro e logo acima dos fóruns. Aqui do lado de cá tem a visão do chat, né? Que é exatamente aquele componente que causa o encurtamento da distância transacional. Eu citei uma pessoa, não sei se vocês conhecem, né? O Tori de 2010. Esse mesmo cuidado em maximizar a comunicação foi impresso no design dos aplicativos móveis. Aqui são duas aplicações que estão na loja do Google Play, né, que funcionam se conectando ao ambiente por uma arquitetura, né, de conectores e tal. Pode passar, Romero. E aí eu tenho a mesma coisa. Isso aqui é uma visão da tela do celular. E aquele foi um experimento que a gente fez, foi uma dissertação que terminou esse mês. Eu tenho ali alunos do primeiro ano do ensino médio discutindo o conceito de função afim no celular. Isso deu um trabalho para convencer, deu um trabalho danado. Mas esse diálogo, né, e essa mobilidade, foi muito interessante o resultado disso. E a gente conseguiu identificar estratégias de resolução colaborativa em interfaces diferentes, entre a web e o celular, tal, uma coisa muito interessante, que inclusive orienta na formação de professores. Tal. Então aqui é bem isso. Outro cuidado, além dessa, digamos assim, esse insight, né, de ter unido o conteúdo com o fórum, a gente teve um cuidado de inserir um aspecto
dos softwares de groupware, porque o Redu ele se encaixa dentro da literatura de software dos softwares de groupware, que são os códigos que fazem as pessoas trabalharem juntos. Tem um aspecto da construção desse tipo de código que é a percepção. Eu trabalho melhor quando eu percebo o que o grupo está fazendo, ou quando o grupo percebe o que eu estou fazendo, ou quando eu percebo o que outra pessoa está fazendo. Então, na interface, a gente vai espalhando elementos que sinalizam o trabalho dos outros, tá certo? Em momentos diferentes ou no mesmo momento. Pode passar, Romero. Tá certo? E é o que acontece aqui. Isso aqui é um aspecto de percepção assíncrono. Alguém pediu ajuda, aí tem uma mãozinha que aparece do lado de lá, o fórum vai circulando, mas eu sinalizo aqui, momentos atrás alguém precisou de ajuda, eu vou estimulando que as pessoas interajam mais por conta desses pequenos sinais, né, desses pequenos componentes da interface que promovem essa awareness. O conceito técnico é esse, awareness ou consciousness. Eu projeto no outro, ou eu gero no outro o efeito de saber o que eu estou fazendo. Pode passar. Esse foi o resultado de um experimento que a gente fez em Portugal. A gente colocou um componente e a gente mediu pelas conexões. Isso aqui foi a terceira rodada de um experimento com alunos do ensino médio em Portugal. E a gente mediu como evoluía a interação entre os alunos. Eu não coloquei aqui as 3 imagens porque não é o propósito discutir isso aqui, mas isso aqui é 2 ou 3 semanas depois, como é que os alunos se comportam, se ajudando e dando feedback entre si. É um grafo da interação dos alunos se ajudando mutuamente, certo? Dentro da rede. Pode passar. Teve um cuidado que aí também a gente trouxe do LMS, de deixar alguns instrumentos de avaliação. Então tinha várias formas de inserir perguntas, quizzes, questionários, tinha alguns formulários dentro para fazer avaliação formativa, sumativa, era outra característica. E para o professor, aí a gente fez interface com uma outra áreazinha da interação humano-computador, que é a área de visualizações. Então a gente entendeu como é que eu poderia apresentar uma quantidade grande de dados de uma forma simples, para que o professor percebesse o movimento, o estado, o comportamento de uma pessoa ou do grupo. Isso foi utilizado para ajudá-lo a refletir sobre sua própria prática. Aquilo ali é um gráfico que resume a interação do professor com o aluno ou dos alunos entre si ao longo de um curso. Então eu tenho ali uma linha de tempo, pode passar. Esse aqui foi muito interessante porque eu tenho 4 variáveis num gráfico 2D. Isso a gente chama de tree map, é uma técnica de visualização onde o tamanho do retângulo é proporcional à frequência que ele colabora e a cor tem uma gradação que é proporcional à nota, ao desempenho médio dele num determinado período. E aqui eu posso escolher o período de tempo que eu acompanho o curso e eu sei qual é o desempenho, tanto em atividade quanto nas respostas aos instrumentos de avaliação que eu fui deixando no ambiente. E aí o professor faz isso sempre que quiser e ele consegue monitorar de uma forma muito rápida como está o comportamento e o desempenho de 30, 40 pessoas. Tá certo? Isso aqui é super interessante. Antes de você entrar na sala, aí você colocou, eu usava isso muito. Eu botava um texto, fazia algumas perguntas no mural e fazia umas 3 perguntas, o questionário. Antes de ir para a sala de aula, eu pegava isso aqui, aí pegava 2 semanas atrás. Eu sabia exatamente quem era o aluno que tinha falado, sim ou não, e se ele tinha acertado as perguntas que ele deveria acertar com relação ao conteúdo da aula anterior. Aí eu entrava em sala de aula com a consciência. Esse é o efeito. Awareness ou consciousness. Então, essa é a função dessas interfaces de visualização. Pode passar. E aí tem o cuidado de permitir a inserção muito simples de vários formatos. Então você faz a conectividade com documentos nas nuvens, Scribe, YouTube, vídeos, etc. De uma forma muito simples. Era fácil de colocar essa interface sem precisar de nenhuma programação, etc. E a fronteira mais interessante que a gente se aproximou e conheceu a comunidade dos recursos educacionais abertos, tá certo? É a fronteira dos jogos ou dos applets. Applets é um formato relativamente antigo, quase tão velho quanto o Java, né?
Mas ele permite você colocar numa página web pequenos simuladores, que a física usa muito isso no ensino de física, a biologia usa muito. Então, os simuladores de conceitos, para representar conceitos. Só que é muito difícil você colocar isso para funcionar dentro de um LMS. Então, a gente conseguiu criar um repositório, e esse repositório vai ser um dos desafios que eu vou colocar daqui a pouco. Um repositório que torna muito fácil para o professor reutilizar, na verdade o recurso vem disso, né? Que antes de se chamar recurso educacional aberto, se chamava economia dos objetos de aprendizagem, por conta do benefício econômico do reuso desse material. Só que para fazer o reuso era um troço muito complicado. Então a gente fez um cadastro anterior, de tal forma que o professor aperta o botão e reusa. É aquela tela ali, pode passar. E aqui é uma visão da loja, né, daquele estoque. A gente chegou a ter 800 objetos de aprendizagem pré-instalados, né, classificados com suas fichas, né, catalográficas, os seus longs learning objects, os seus metadados, né, todos bem apresentados, e o professor aperta nesse botão e ele coloca dentro do ambiente, e aquele colocar dentro do ambiente dispara um e-mail, awareness para os alunos clicam e já interagem, colaboram, e o professor já sabe e vice-versa. Então, o trabalho de ergonomia do design do ambiente foi para encurtar o esforço desses atores. Porque não era o primeiro projeto que a gente estava envolvido. A gente sabia que sabe, até hoje, e todos os produtores, as editoras, de uma forma geral, os concorrentes americanos que tentaram chegar aqui no Brasil, etc., todo mundo patina até hoje porque tem o grande desafio que é como é que o professor se apropria disso, como fazer o professor utilizar isso aqui efetivamente. Tem um enorme desafio, né, César? César Nunes, que trabalha bastante com isso. Romero. Bom, aí vocês vão perguntar, poxa, esse legado todo, esse trabalho que eu digamos assim, esse legado todo, esse trabalho, foram 3 anos e meio, 4 anos de investimento, em paralelo com outro ambiente que a gente já tem lá em Recife, tá certo, trabalhando. Por que foi que no dia 31 de dezembro de 2013, os 32 mil usuários que estavam utilizando a instância do Redu receberam um e-mail dizendo que iam ser desligados? E aí começa uma outra história. Aí tem um outro lado da história. Tem o lado do design, mas tem também o lado da sustentabilidade desse modelo. O modelo que foi adotado, ou seja, ele nasceu com alunos do Centro de Informática, tá certo? Então ele não era do Centro de Informática, não era da universidade, então os alunos queriam criar a sua startup. Isso foi respeitado, tá certo? Então vamos criar a startup do Redu. E foi criado. E aí o modelo de negócio estabelecido na época era um modelo chamado de Premium. Premium significa, se 1% das pessoas, a partir de um determinado patamar, pagar, a gente consegue manter esse serviço para os outros 99%. Não é bem 1%. Né? Aquele serviçozinho que eu estava tentando pegar meu usuário aqui, o Dropbox, ele se mantém com 4% dos pagantes. Então, se 4% dos usuários pagarem, eu consigo manter de graça para os outros 96%. Então, esse é o modelo. E o modelo que se achou para o Brasil, inclusive para facilitar a comercialização, foi: o Redu custa 25 centavos por pessoa por mês. 25 centavos por pessoa por mês, ou seja, dava uns R$300 para uma escola média do ensino médio de 600 alunos, 600, 700 alunos. Ok, parece bastante abordável. Então era esse modelo que era utilizado. Mas para esse modelo dar certo, tá? E as startups nascem com nascem ouvindo isso, tá certo? Para que esse modelo dê certo, eles têm que escalar e escalar muito rápido. Escalar significa, eles têm que ter muitos usuários da noite para o dia. Foi a piada que eu vi quando eu cheguei no Centro de Informática. Eu me lembro como hoje, quando você vai trabalhar lá, aí tinha que fazer uma apresentação aos colegas que já trabalhavam, aí teve um professor muito famoso, levantou a mão e disse assim: você conhece a história da gazela parida? Eu disse: não, como é que é a história da gazela parida? Não, é o seguinte, está no meio da savana africana, tem uma gazela, vai dar a luz ao seu bebezinho e tem 3 leões olhando para ela. O bebezinho nasce, ele tem 15 minutos para aprender a correr a 60 km por hora, senão ele morre. Entendeu? Aí eu disse: bom, comigo eu perdi um pedaço do pé, mas continuei caminhando. No caso das startups, é a regra econômica do jogo. Ou ela escala, ou ele corre
No caso aqui eram 300 mil usuários em 2 anos, ou o leão vai pegar. E foi o que aconteceu. O leão pegou. Então você tem aqui a escala, certo? Aqui é a famosa curva S da inovação, né? Por exemplo, na educação à distância, fora do Brasil, isso aqui foi quando, em 2005, 2006, a concorrência dos ambientes do tipo LMS aconteceu isso aqui. Era como se a gente estivesse fazendo isso, né? Os LMS começam a entrar em desuso, a gente criou um novo modelo, vamos colocar isso aqui para frente, só que tem que crescer numa inclinação muito alta, não pode crescer pequenininho não. Então a gente escalou a 32 mil usuários. A gente fez muito barulho. Eu rodei muitos estados, muitas cidades. Foram muitas pessoas queridas como a Inês que nos acolheram, tá certo? A gente fez muito barulho, muita coisa. Escrevemos livro, colocamos livro na internet, palestras e canais de Facebook, tudo que você possa imaginar. Mas não escalou. E não escalou e foi uma excelente lição aprendida. E, de novo, passa pela formação de professores. É o desafio de todas as startups. Por quê? Todas as startups, não só startups do tipo software baseado em serviço, mas startups do tipo software, startup do tipo sistema de ensino, todo tipo de coisa. Pode passar. Muito bem. Aí, o resumo da ópera era que em dezembro de 2013, a gente tinha um código que vale quase 2 milhões de reais, 32 mil usuários, 800 aplicativos, 4 anos de desenvolvimento, significa que não é um toy project, é um produto de software, certo? Ou seja, um toy project é aquele que sai do laboratório, você está cheio de bug, com a interface meio feiosa, e você começa a usar, e é legal, é simpático, mas até certo ponto não. Aqui não, era um produto de software que passou por muito teste de muita gente por muito tempo, 4 anos, uma maturação muito interessante, uma estabilidade muito boa. Com uma arquitetura moderna, tá certo? É um software baseado em serviços, a escalabilidade disso é fantástica, então ele rodava no servidor do EngineYard nos Estados Unidos, um pedaço na Amazon, a gente usava 8 serviços diferentes, mas é um software gigantesco que leva 2 horas para ser instalado. Né? Você contrata as coisas, passa o cartão de crédito e ele funciona muito rapidamente e com uma escala muito grande. Então, por exemplo, o 32 mil usuários, ele chega a uns 100 mil usuários com uma cópia só, sei lá, e pagando o preço de um servidor por mês, uma coisa assim, para 100 mil usuários, significa colocar toda uma Universidade Federal de Pernambuco, não sei quantos alunos tem a USP, mas 70 mil usuários tem na Federal de Pernambuco. Com uma cópia só do código, você consegue colocar todo mundo dentro. Numa linguagem, que é um paradigma de programação específico para software de nuvem, que é o Ruby, aquele símbolo ali, tá certo? Com algumas aplicações e uma arquitetura em hash. Significa que você está aberto para fazer interoperabilidade com uma infinidade de serviços, tá certo? Outros da internet. Esse legado todo esbarrou na dificuldade de toda startup. Você cria uma coisa nova, para você vender uma coisa nova, isso você se depara com uma coisa chamada venda complexa. E essa venda complexa, muito provavelmente, vai exigir o mesmo tanto de volume que você utilizou para desenvolver o produto só para fazer a venda. Tá certo? Então você tem que ter esse investimento. Por exemplo, os concorrentes americanos, teve um que chegou aqui com 40 milhões de dólares de investimento. Mês passado, o canadense, né, o Design to Learn, teve um aporte de 85 milhões de dólares. Certo? Muito desse dinheiro é para fazer a venda complexa, ou seja, ir para os eventos de educação, fazer oficinas, colocar professores usando, etc., até que pegue, até que saia, até que o joelho da curva apareça, tá certo? E esse é o gargalo de todas as startups. Muito bem. E aí, eu digo que teve uma assembleia no mês de dezembro do ano passado, e aí, o que é que vocês vão fazer? E tinham vários caminhos, né? No Porto Digital surgem muitas startups como essa, todos os anos. E o destino de algumas delas entra um investidor que, por ter colocado algum dinheiro, em 4 meses ele quer o dinheiro de volta, e para isso ele vai fazer com que aquele software rode de qualquer coisa, ele queima a marca, ou esquarteja o software, vai fazer outra coisa com aquele software, mas quer o dinheiro de volta em 4 meses. Aí disse, a gente não vai fazer isso não, vai ficar do jeito que tá certo? Como é que a gente faz para que esse esforço todo, ninguém estava aqui à toa, tá certo? Todo mundo estava com uma crença, tinha um propósito, a juventude de vocês
o meu tempo de todo mundo aqui, tá certo? Recursos públicos, etc. Não estava aqui em vão. Tinha um propósito nesse negócio. O que é que a gente faz? E eu já tenho um histórico em projetos de software livre, né? Projeto Amadeus eu coordeno, né? O Felipe conhece a história de longas datas, né? Então, eu entendia o efeito e o modelo econômico por trás do software livre. E aí, nessa assembleia, dezembro de 2013, foi tomada a decisão da abertura do código. E aí gentilmente, a gente mandou um e-mail para cada um dos 32 mil usuários e disse, olha, nós precisamos de um tempo para nos reinventar. Vamos ter que trocar de modelo, porque o tipo de capitalismo que tem aqui não nos favorece muito. Então, a gente vai mudar de modelo de negócio. Pode passar. E aí, eu queria convidar vocês, aí, o convite de Romero, quando eu disse assim, ele é muito, sei lá, junção de energias, né? Então, o convite de Romero veio exatamente no momento onde a gente estava terminando o ciclo de negociações do registro do código junto à NPI, dialogando com a Sociedade Brasileira de Computação, construindo uma rede de colegas e rede de instituições para acolher esse código. Então, de dezembro até julho, agosto, a gente estava arrumando, organizando a casa para... Vocês são as primeiras pessoas, fora um grupo de 10 pessoas, a ver isso aqui. Bota aí, Romero, no Google... Não, volta. Bota aí no Google... Só chavear. Alt Tab. O Chrome. Aí. Pronto. Então, vocês são as primeiras pessoas a verem esse site aqui. openredu.com.sim.fpe.br. Então, o começo dessa transição, eu procurei o diretor do Centro de Informática, contei o que estava acontecendo, ele disse, olha, a gente decidiu que vai legar todo o código ao UFPE. Ex-alunos da UFPE, o tempo todo, professores, tempo, recursos CNPq, a gente vai cuidar desse código. Eu disse, ok, a casa é sua. Então, o código a gente registrou no NPI com o apoio da UFPE, então a UFPE e o Centro de Informática acolheram essa comunidade e a gente foi formando, pode navegar, pode ficar brincando nele na vontade aí, tá certo? Então, essa é a inauguração oficial do site da comunidade OpenRedu. Então, a partir de agora, o redu.com passa a ser conhecido como OpenRedu. E o código está aqui. Pode colocar aqui, ó. Onde tem OpenRedu, documentação. Não, aqui, na segunda opção aqui, ó. Aqui. Deixa eu usar o touch. Aqui, pronto. Git. Pronto. Aqui está o código do Redu. Aí aqui qualquer pessoa pode setar o ambiente, sincronizar o seu ambiente de desenvolvimento com o GitHub, baixar, instalar a sua cópia do Redu. 6 meses. Então, está começando a brincadeira. Volta para a apresentação, Romero, por favor. Mas aí começa uma nova fase. Começa uma nova fase onde a gente, na comunidade, são aproximadamente, eu vou mostrar daqui a pouco as marcas que vão aparecer aqui, tá certo? Na comunidade, a gente entende que tem alguns desafios. Por exemplo, toda e qualquer startup de base tecnológica que faz coisas para a educação vai se deparar com o desafio de formar professores? Eu acho que não. O papel de uma comunidade de software é também atrair, fazer com que o professor advogue por essa comunidade. Tá certo? Então, um dos desafios da comunidade OpenRedu, por ser um software livre para a educação, é trazer os professores para a comunidade. Então, a gente tem muito nasceu com essa necessidade de formar lideranças e empoderar as pessoas para que elas possam advogar, né, por essa transformação. Então, a gente tem um papel dentro da comunidade, que está lá no site, que é professor, já tem o fórum para acolher os professores, já tem uma explicação inicial. E quando a gente começou a fazer a distribuição pela UFPE com esse tipo de licença, GPL2, foi criado um projeto de extensão, e esse projeto de extensão são as primeiras ações de formação e disseminação junto aos professores. Mas o objetivo maior de uma comunidade de software livre envolvendo na área da educação
é fazer com que o professor milite, que ele venha ser liderança dentro da comunidade. Então não pode, de forma alguma, colocar ele como cliente. Olha, vamos lá fazer a inclusão digital do professor, esqueça, isso não vai resolver. Então tem 20 ou 30 anos de política pública e a gente já entendeu que não é, tá certo? Então o modelo de comunidade nasce com esse desafio. Pode passar. O modelo de comunidade nasce com a necessidade de captação de recursos. Então a gente já captou muito recurso, certo? A gente já captou recursos para... Tem bolsista contratado. Aquela instância que estava no ar em dezembro de 2013, ela vai voltar a funcionar com uma licença plena e gratuita para professores de escolas públicas, financiado por uma empresa de hosting chamada AMC. A AMC já aportou um valor, não vou somar, não vou saber, tá certo? É a AMC que vai financiar a abertura e a partir desse momento a gente vai começar um trabalho de fundraising, crowdfunding, para manter a instância aberta, o código crescendo, né, para que ele possa escalar ainda mais pessoas para escolas públicas. Então, tem dois caminhos. Eu posso baixar e utilizar na minha nuvem, e vai ter uma nuvem pronta para instituições públicas de ensino. Pode passar. E aqui estão as primeiras empresas e organismos que financiaram, tá certo? A Imprel é a empresa de tecnologia da cidade do Recife, então está se trabalhando uma instalação para servir todas as secretarias municipais, então já tem um funcionário à disposição, se apropriando da tecnologia para usar. Então, uma primeira forma de contribuir com o software livre é baixar e usar. Tá certo? Vai aparecer um gráficozinho daqui a pouco. Tem empresas prestadoras de serviços que já começam a fazer implantação, a Brokers fez o site da comunidade, então é caro fazer, é um investimento relativamente alto. O Centro de Informática nos acolhe, a Eloquent, a MC foi o primeiro aporte financeiro, a Pipa faz a comunicação nas redes sociais, certo? Então é um trabalho, já é uma captação muito significativa, e a Proeste que já forneceu algumas bolsas, pode passar. E aí vem o segundo desafio, tá certo? Tem uma coisa muito interessante de se perguntar no Brasil, é o seguinte, a gente tem centenas de cursos de informática. Onde eu trabalho, são cento e poucos professores, quase 100 doutores em todas as áreas da ciência da computação, o quinto melhor centro de ciência da computação da América Latina, 1.400 alunos e quase nenhum projeto de software livre. E quase nenhum professor que mexe com software livre. Quase nenhum aluno mexe com software livre. É uma pergunta muito interessante de se perguntar, mas por que isso acontece? Certo? Então, uma das formas da sustentabilidade, a gente vai começar a fazer através da SBC. Não sei se alguém aqui recebe as listas da SBC, então a gente soltou, ontem, ou foi antes de ontem, um colega da Univasf, que é quase no Piauí, soltou na lista da SBC isso. Por que eu estou na USP e não em Pernambuco fazendo esse lançamento? Porque a gente quer comunicar que a responsabilidade desse código não é de um grupo, foi de um grupo. Certo? Mas isso é um instrumento muito interessante de transformação. Então a gente criou um conceito chamado de consórcio. Criou não, na verdade a gente copiou. Certo? Quem conhece, por exemplo, o Sakai, tá certo? Liderado pela Sloan, do MIT. O Sakai é um consórcio de universidades que mantém a evolução de um código. É esse mesmo conceito que a gente vai utilizar. A gente vai mobilizar pesquisadores para continuar a evolução desse produto. Atualmente, já são 8 ou 9 instituições federais. Então tem 3 campos de institutos federais. Tem a Federal de Pernambuco, tem a Federal em Caruaru, Vitória, tem a UFERSA no Rio Grande do Norte, a UFC do Ceará, a UFOPA do Pará, a Univasf e a Rural. Então é uma rede mais próxima, tá certo? Mas que a gente vai, através da SBC, estender isso amplamente. Então a gente quer conversar, a gente quer criar a comunidade de designers, professores, desenvolvedores dentro da academia. Aí fica mais uma pergunta nesse vídeo tão interessante que eu quero ver depois. Qual o papel da academia quando ela recebe o legado de um produto como esse, que pode resolver muita coisa do ponto de vista de métodos e técnicas de ensino? Vou deixar a pergunta, é claro que eu vou participar da resposta. Não vou trazer resposta para um problema tão complexo. E aí vem a figura do designer, né? Aquele legado todo. A comunidade vai precisar, já temos 2,
né? Tem um que é professor em Caruaru, no departamento de design da UFPE, e tem uma outra pessoa, tem 2 designers na comunidade, mas essa comunidade de design tem que crescer muito. Como é que eu faço novas interfaces? Como é que eu faço a gestão, o design disso de uma forma colaborativa? Como é que eu mantenho essa documentação? Então tem outro desafio, que é trazer designers para essa comunidade. Eu coloquei por último os programadores, porque é óbvio que uma comunidade de software livre vai ter programadores. Mas aí eu coloquei por último, porque já é o óbvio, tá certo? E esse gráfico, ele reflete bem o que vai acontecer nos próximos meses. A gente está aqui no T0, tá certo? O T0, isso aqui era um produto, tá certo? Eu não estou muito motivado a descobrir o que é isso, não. O primeiro passo para você ajudar uma comunidade de software livre é usar. Ok, eu vou usar, tá certo? A segunda é, eu vou dar pitaco, eu vou contribuir de alguma maneira. Depois eu vou, de tanto dar pitaco, eu vou começar a empoderar. Aí vem o conceito de liderança. Vou começar a evoluir. Depois eu vou colaborar. Eu vou passar para dentro. Tem outros gráficos que mostram isso aqui. É como se fosse uma cebola. A comunidade de software livre é como se fossem as camadas de uma cebola. A pessoa vai chegando de fora, vai participando até chegar no núcleo da comunidade. E finalmente o redefinir, que é onde você tem uma liderança mais forte. Certo? Mas esse é o desafio da comunidade de software livre, especificamente aquelas que têm origem no meio acadêmico, tá certo? Porque todo cientista, se tiver algum aqui, tá certo? A gente vive um dilema. É muito difícil estabelecer cooperação entre 2 colegas, até do mesmo departamento, por conta de um organismo chamado CAPES, certo? Então a gente é obrigado a se fechar em si para escrever um artigo de periódico por ano no extrato A1B1. E ou você faz isso ou você está morto. Isso é a verdade. Poxa, mas o que é mais... Uma coisa que pode beneficiar milhares de pessoas. E nos projetos de pesquisa a gente coloca como relevância social, por que a gente não pode valorizar? Então mentalmente, a gente tem que trabalhar junto com a comunidade, fazer esse trabalho duplo, essa dupla jornada aí. O desafio também. É o desafio, tá certo? E esse desafio está colocado para muita gente, está colocado para designer, está colocado para professor, programador e cientista. E aí? Pode passar. E os desafios que se colocam no curto prazo, tá certo? No curto prazo, a gente sabe que a arquitetura do Redu tem que evoluir. Então esse é um primeiro desafio. Por exemplo, a gente consegue chegar até 300 mil usuários, 400 mil usuários. E se a gente colocar 2 milhões de usuários, vai funcionar? Então a arquitetura tem um desafio que é acadêmico, tá certo? É de pesquisa, mas o Ministério da Educação se beneficiaria bastante, considerando que a gente tem 7 milhões de usuários e eu posso fazer a formação de uma forma centralizada, com a tendência de centralização dos programas nacionais, com uma plataforma só, certo? E isso vai de encontro também à posição da Sociedade Brasileira de Computação de gerar soluções que contribuam para resolver os problemas da educação no Brasil. Então fecha o ciclo da academia servindo a esse setor tão estratégico da educação. Pode passar. Um outro desafio é acolher desenvolvedores que vêm de fora. Então a gente preparou, o código está numa plataforma de social coding, né? Então já tem pessoas, já tem disciplinas que vão rodar aqui dentro, vão mexer no código e vão comitar. Então o ambiente já está todo preparado para receber contribuições de fora. E essas siglazinhas quer dizer desenvolvimento distribuído de software. Então esse desenvolvimento vai ser um grande desafio, orquestrar isso. É um grande desafio. Poucos produtos de software conseguem escalar em termos de contribuição de desenvolvimento. Outra fronteira interessante, lá na apresentação das características, quando a gente colocou essa, a gente já tem uma curadoria de 800 objetos de aprendizagem. Então um desafio muito interessante é como é que a gente poderia espalhar essa biblioteca, né, e fazer com que muita gente fizesse curadoria de milhares de objetos de aprendizagem para ficarem fáceis de ser reutilizados. Então tem um trabalho que envolve muito educador, muita gente da comunidade de REA, tá certo? Que o pessoal está acompanhando a gente, tá certo? A Priscila, a Débora, então está todo mundo acompanhando, tá certo? E a militância deles, eles vibraram quando a gente colocou a notícia no Facebook. Eu tenho certeza que a gente está ressoando agora, né, os discursos. Pode passar. Mas muito bem, aí vem aquela mensagem. Acho que talvez a mensagem mais importante desse momento aqui não seja nem... o código está aí, pessoal, pode usar.
esse é o de menos, eu acho que esse é o efeito colateral. Mas a grande questão é, por quê? Qual o significado de um software livre, o significado político, antropológico, social, histórico de um software livre no Brasil de hoje? Em todas as instâncias que a gente está querendo, está mexendo. Eu na instituição federal, né? Aqui uma universidade, uma das 100 melhores universidades do mundo, tá certo? O que é que a gente tem a ver com isso? Quando a gente fala de software livre, a gente fala de crowdsourcing, fundraising, e esse fundraising pode ser econômico. Você lembra daquele filme Quanto Vale o É por Quilo? Quem já viu esse filme? Fica o registro, Quanto Vale o É por Quilo? As relações econômicas são aquelas coisas que dizem assim, olha, eu vou fazer um favor para você. Não circulou dinheiro, mas ele fica endividado comigo. Isso é uma relação econômica. O empréstimo de um avião é uma relação econômica. Muitas, né? Então, isso acontece de uma forma muito subliminar. E quando a gente fala de software livre, a gente fala de voluntariado. Só que a gente tem que lembrar uma coisa muito interessante. No Brasil, nós escravizamos pessoas durante muito tempo e não faz muito tempo. E ainda nós escravizamos pessoas. Isso deixa marcas muito fortes no nosso comportamento. Por exemplo, por que a gente não apanha um lixo que está no chão, na rua? Porque é um trabalho menor, tinha gente que fazia isso. Né? Ou seja, existiam dois tipos de pessoas. Tá certo? Eu peguei uma frase aqui, que recentemente eu vi uma palestra do Luiz Paulo Rosenberg, que é o... Desculpe os palmeirenses de verde aqui, mas é o ex-presidente do Corinthians, e foi o cara que colocou o Corinthians com um dos maiores faturamentos da história do futebol brasileiro. Ele tem uma frase maravilhosa. Ele disse, olha, você não resolve... Com relação à violência e escravidão, ele disse, olha, o problema da violência no Brasil não tem nada a ver com investimento. Isso é consequência da escravidão. Isso é a mesma coisa. Em software livre é a mesma coisa. Você vai encontrar redutos, tá certo, que trabalham com software livre, né, congressos muito específicos que nem todo pesquisador frequenta. E digo mais, os congressos de software livre na comunidade de ciência da computação, ele tem um valor mínimo. Tá certo? Então eu não coloquei a foto aqui, mas tem o FISLE de Porto Alegre, tem o WSL que acontece dentro do FISLE, que é um dos únicos congressos que trabalham com esse tipo de produto de software. E a gente precisa tocar nessa ferida aqui, tá certo? Para entender por que não tem tanta gente dedicando horas da sua vida, de forma voluntária, para fazer evoluir um produto que é de todo mundo. Vamos lá. Porque o que a gente está fazendo nesse momento aqui é o seguinte, esse produto, ele nasceu com um propósito. Aquilo ali é a declaração de missão do Redu. Né? O Redu, ele nasceu para potencializar o talento das pessoas. Tem uma missão, ele tem um propósito. E nesse momento, quando a gente sai de Redu.com para OpenRedu, esse propósito, pode passar, esse propósito é um convite à mobilização. Tá certo? Ou seja, o propósito se mantém. Aquele código que foi mantido com todo cuidado, com todo carinho, com estratégia, com meta, com técnica, tá certo? Ele está ali. Ele tinha um propósito por trás dele. Ele é um design, ele é um objeto que é portador disso. Ele tem uma intenção de design desse negócio. Ele tem uma mensagem. É da própria etimologia da palavra, design. Separe, sinal, enviado. É um sinal, é uma mensagem que você manda para alguém. O Redu está impregnado dessas mensagens. Inclusive, uma das características do Redu foi muito bem entendida. Por exemplo, a gente negociou numa certa Secretaria de Educação implantar na rede. Só que em algum momento alguém percebeu que o professor e a transparência que o Redu promovia podia ser pego pelo partido adversário e perdia esse voto. Ou seja, uma das características do design, que era exatamente exacerbar o erro e as fragilidades para se trabalhar colaborativamente a coisa, não pode. Então, exatamente, a mensagem foi bem entendida. Tá certo? Ela foi muito bem entendida. E esse é um gráficozinho que eu trouxe, eu fiz a conexão com uma matéria que eu li há muitos anos atrás, isso é um resultado de um relatório do PNUD. E o PNUD fez um levantamento para entender qual é o maior problema do Brasil. Aí nesse relatório aparecia violência, educação, saúde e tal. Não é. O maior problema do Brasil, segundo esse relatório, são os nossos valores. Aí esse gráfico coloca ali, aquela bolona bem grande,
é maior que corrupção e maior que desigualdade. São os valores que a gente tem, ou seja, eu não pego, eu não contribuo, eu não, como é que é? Tem uns ditados populares, eu não dou uma hora de serviço de graça para ninguém, né? Tem um negócio desse. Pronto, isso é a relação econômica que é mexida quando você sai de um código proprietário e vai para um código livre. Mexe com todo mundo. Eu levei anos para entender esse negócio. Anos. É muito profundo e é interessante, a gente tem que mexer nessa ferida, senão fica só retórica. Pode passar. E aí vem os desafios e as perguntas, tá certo? Qual é o papel, quais são os valores que quando eu me deparo com a oportunidade de colaborar com esse tipo de iniciativa, né? Quais são os valores que eu mobilizo? Qual é o papel da academia diante dessa oportunidade? Qual o papel de governos? Qual o papel das empresas? Qual o papel dos profissionais, das pessoas, dos cidadãos, certo? Os designers, os professores. Qual o papel dos professores? Está livre agora, tá certo? Está à disposição. O que é que acontece na regra do jogo quando eu tenho isso à disposição? Tá certo? Então, para concluir, eu acho que a mensagem mais importante, a grande oportunidade de estar aqui, é para dizer isso. Na verdade, a gente não está aqui abrindo um código. É um convite para colocar a mão na massa e mãos à obra. Obrigado. Obrigado, Alex. Então agora a gente abre para questões aí, comentários. Já divulguei aqui em primeira mão que o site está no ar, já tem gente acessando. Parabéns, né? Muito bem-vindo a essa grande contribuição. A minha pergunta é, você deixa claro que isso é um grande desafio, vocês estão indo para um caminho que tem onde muita coisa deve acontecer. Vocês criaram cenários aí, vocês têm uma expectativa de número de participantes para que isso floresça, né? Programadores, academia, como é que vocês imaginaram? O que vocês estão achando que isso vai dar certo? Qual que é a prospecção que vocês têm? Vê, a gente estabelece as metas que estão ao nosso alcance, tá certo? Por exemplo, eu vou fazer um paralelo com a primeira comunidade que a gente criou, que foi o Amadeus. O Amadeus a gente começou em 2004. Em 2005 a gente estava no portal do Ministério do Planejamento. Hoje é uma comunidade que tem 7 mil pessoas, mais de 110 prestadores de serviço se declaram ofertantes da instalação, manutenção e customização do Amadeus pelo Brasil. Isso a gente conseguiu fazer com as nossas pernas, ou seja, o canal de comunicação do Ministério do Planejamento fez com que esse software rodasse um bocado e tal, e tem gente usando. No caso da gente, o que é que a gente tem no curto prazo? Tá certo? No curto prazo, a gente alterou a nossa realidade, tem uma disciplina de software livre que a gente vai oferecer, a produção de material, a produção de outros livros, a formação de professores. A gente tem uma meta de, em 1 ano, 2 anos, chegar a 20 mil professores na região metropolitana, com formações de 4 horas. Ou seja, a gente vai lá, faz a implantação, faz a oficina, monitora, vai criando uma comunidade até o final de 2015, tá certo? É uma meta que a gente vai perseguir. Mas é uma meta local, eu não posso colocar para mim uma meta de resolver para mais do que está nas minhas pernas, entendeu? Então é uma meta local. Quando a gente diz é um convite, por exemplo, o projeto de extensão que a gente fez lá na Universidade Federal de Pernambuco, ele não está aqui ainda, mas eu vou colocar na comunidade, eu vou deixar a cópia lá. Quem quiser replicar isso em outra federal, tranquilo. O programa da disciplina que a gente vai oferecer, que é Software Livre Educacional, sou eu e um professor de engenharia de software. Então a gente vai pegar esse material todo e colocar à disposição. Então quem quiser replicar em outra federal, replica. Que é bem a lógica da comunidade. A comunidade, assim, a gente tem hoje umas 16, 17 pessoas que participam do core da comunidade, do núcleo da comunidade. Aí tem uma pessoa que fica umas 3 semanas sem aparecer, diz, rapaz, eu não pude. Tudo bem. Trabalho voluntário, você assumiu as suas metas, a gente tem reunião
Tem um calendário aqui da comunidade. Tem uma das páginas do site, já tem o nosso calendário. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente faz um hangout aberto, tá certo? Para fazer a reunião da comunidade. Então não está fechado, é semanal essa abertura. A partir de agora, não é advocacy a expressão certa, que advocacy é se eu tentasse fazer a mudança de... Não é agora que se faria uma advocacy, mas a gente faz uma mobilização. É o que eu estou fazendo aqui. Certo? A mobilização é frequentar os congressos de software livre, fazer oficina com programadores, fazer oficina com professores, para que a gente identifique as lideranças e forme as lideranças. Ou seja, a expectativa que eu tenho é o que está ao meu alcance, entendeu? É o que está assim... Mas a gente espera inspirar, tá certo? E fazer com que essa rede cresça. O que significa uma rede grande? O Moodle, né, que tem como grande patrocinador no Brasil o Ministério da Educação, ninguém ousa usar outro tipo de ambiente de aprendizagem com medo que o MEC não aprove o projeto, tá certo? Isso a ABED debate, discute, está aqui registrado agora também, todo mundo discute, tá certo? Então, eu tive várias conversas com secretários de educação à distância. Ele já falou no Congresso de Informática Educativa da SBC, por que não usa as plataformas nacionais? O secretário de Educação respondeu em público e gravando também, que não tem um Moodle? Eles têm, da mesma forma como já existiu Alta Vista quando inventaram o Google, exatamente, tem. A gente pode fazer melhor, né? Tinha o Orkut quando inventaram o Facebook. Exatamente. Teleduc quando colocaram o Moodle. Mas é que, na verdade, em relação a isso, eu acredito que no Brasil, como os projetos são financiados no máximo por 2, 3 anos, quando acaba o financiamento, as equipes são tão reduzidas, que é o caso do Teleduc, que não consegue dar conta da demanda. Verdade. Mas aí é que tá, o software livre, no caso do Moodle, você tem que tirar o chapéu para o Moodle. O Moodle tem 1.600 programadores espalhados pelo mundo, quase 700 mil usuários, tá certo? Você tem que tirar o chapéu, ou seja, o nosso papel é o papel de orquestrar esse crescimento, tá certo? Então esse primeiro passo que a gente deu, vim aqui falar hoje, tá tudo pronto. O código, o ambiente de desenvolvimento, ou seja, eu tenho que dar as condições para que o trabalho voluntário aconteça, tá certo? Ou seja, os fóruns da comunidade já estão lá no site, se começar a postar já tem 14 pessoas para responder, tá certo? Então então o nosso papel é o papel de liderança mesmo, a gente vai apontar e vai dar condições para que essa rede se estabeleça. Então ele é um software que tem 8 ou 10 anos, é um software australiano, é 8 ou 10 mais ou menos, né? Tu lembra, Fábio? Não, mais ou menos assim. Mais ou menos isso, ele tem uns 10 anos. Em 10 anos ele criou uma rede internacional vigorosíssima. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa fazer. Minha pergunta é sobre a última palavra internacional, que é uma pergunta um pouco bias por o tema de mundos. A diferença grande é que Moodle agora é uma rede global. Essa agora é uma rede brasileira. O Brasil é um mercado muito grande, mas tem planos de abrir, de alguma maneira, a outros países, seja de fala portuguesa, estou pensando também em países da África ou Portugal, ou também de outros países, como por exemplo, fala hispana. Sim, tem. América Latina. Tem. O código está aberto para todo mundo, né? Lá no GitHub qualquer pessoa pode pegar. Você tem razão. O site está em português, tá certo? Então já tem. O próximo site ele vem em inglês, tá certo? Então, E o código? não o código. O código é em Hub. Então a localização dele para Comentários estão em inglês? estão em inglês. Ah, está em inglês. Os códigos já estão tudo em inglês, tá certo? Então o que a gente está trabalhando agora é na localização do conteúdo do site da comunidade OpenRedu para inglês. E para espanhol também. Para espanhol tem que aparecer um voluntário. Não é difícil de encontrar, né? Não, não é. Não é. Não é. Isso. Tá certo? Então, respondendo a tua pergunta, então, a nossa expectativa é ser uma boa liderança na comunidade. Essa é a nossa expectativa, para que ela cresça. Deixa eu fazer algumas relações. Você mencionou o Sakai, por exemplo, né? O Sakai é um modelo de consórcio. A gente teve aqui no Brasil, aqui em São Paulo, o Tidia, por exemplo, que tentou fazer algo similar, olhava muito para o Sakai. E o que aconteceu é que nessa época, tanto por Sakai como aqui, o Moodle varreu todo mundo, né? Quer dizer, ele
andava mais rápido, teve evoluções maiores. Isso por quê? Porque um pouco, a cultura era essa, né? Ele criou massa suficiente e ele se replica. Nessa linha que vocês estão trabalhando, tem hoje o Edmodo, que cresceu violentamente e tem algumas características semelhantes. Então, quando eu pergunto como é que vocês veem ganhar escala, né, é competir com esses outros que estão fazendo. Não. Então, como é que você vê, por exemplo, o que o Edmodo oferece, como ele cresceu? Ele não é software livre, mas ele é gratuito. Então, como é que você vê esse tipo de... O mercado hoje está assim, 1/3 dos usuários de plataforma usam software livre. Então, o mercado de plataformas de aprendizagem, 1/3 é software livre. Eu acho que software livre, ele não quer concorrer, acho que é um modo diferente, é uma relação econômica diferente, acho que é muito difícil concorrer. Tem quem ame e tem quem odeie, né? O Redu.com concorria com o Edmodo. Então a gente estava lá nos 2/3 de proprietário, brigando por uma fatia, certo? Agora a gente quer ser percebido, né? Quer se perceber, quer ter aliados e formar lideranças para quem advoga a favor do software livre. Só que na área da educação, não confundindo todo tipo de software, na área da educação, a tendência dos próximos anos é software livre. Então, as decisões governamentais na Europa, etc., eles estão sendo muito mais para o lado do copyleft do que para o copyright. Né, Fábio? Sim, bom, depende. Tem alguns casos. Em geral, sim. Tem alguns casos de prefeituras inteiras, tal, que. Mas ninguém quer concorrer para ganhar, entendeu? Ninguém quer ser uma fatia disso tudo, tá entendendo? Eu acho que quanto mais a quantidade de recurso educacional aberto que existe é muito grande. Eu acho que tem que criar mais alternativas. Ninguém quer chegar a ocupar 30% do mercado com comunidade de software livre. Certo? Está aí à disposição. Acho que é muito mais uma questão de liberdade de escolha, de alternativa, tá certo? Do que qualquer outra coisa. E só complementando, não pensando só em mercado, mas pensando em oportunidades para pesquisa também, para desenvolvimento, que a gente tem agora uma plataforma aberta que pode ser usada para que se desenvolva, assim como você levantou o Redu a partir de uma dezena ou mais de teses e dissertações, né? Novas teses e dissertações podem agora trabalhar num modelo, digamos assim, bem mais moderno, bem mais atual do que o modelo Moodle, né? Então isso já é uma contribuição da academia para a academia e dessa para a sociedade. Então acho que tem muitas possibilidades aí a partir dessa abertura do código. Essa fala do Romero me lembrou um documentário, eu não lembrei o nome, um documentário sobre os dois físicos brasileiros os mais conhecidos, que é o Lattes e o Leite, né? Então, no meio tem vários depoimentos das pessoas, tal, não, porque eles tiveram que ir para Chicago, trabalhar nos aceleradores lá. No meio do documentário, belíssima a história deles, com 22 anos, o César Lattes resolveu um problema da fusão e fissão nuclear, tal. Trabalhou aqui, mas teve que sair naquela época, governo Vargas, teve que criar um instituto, porque a burocracia já era tão tamanha que ele não conseguia fazer a física que queria. No meio do documento, e eu fui bolsista do departamento de física, tem um depoimento de um físico que diz assim, pois mas a indústria brasileira ela não apoia a ciência, ela não dialoga com a ciência. Então, o que ele está dizendo aqui, a transferência para a sociedade, tá certo? É um aspecto que também é um desafio para a gente. Então, a relação da academia com a sociedade e com a empresa é delicada no Brasil ainda, né? Frágil. Eu contava ao Romero que eu agradecia ao convite que ele me fez para estar aqui presente. E eu não conhecia o Alex. E de repente eu passo a conhecê-lo. E cheguei a ficar emocionado, Alex, com a tua fala, quando você faz o desenho de todo esse trabalho de vocês enquanto pesquisadores, enquanto professores. E quando eu falo professores, eu quero replicar o Rubem Alves quando ele disse que professor é professor.
E quando você fez o design de todo esse momento histórico, como usando desse histórico de hoje, foi quando eu me emocionei. Com mais de 40 anos de docência, alguns de pesquisa, e hoje trabalhando em formação de professores para ensinar física e ciências no ensino fundamental, que é o nosso grupo. Eu sou Edilson, da Faculdade de Educação da Unicamp, do grupo Formar Ciências, colaborador no grupo. E descobri Romero. Romero me faz descobrir Alex e outros colegas que aqui estão. Isso é a rede. Quando eu me descubro no momento que eu entrei no Teleduc, na Unicamp, quando fui fazer mestrado na Unicamp nos anos 70. Descubro o Teleduc. Aí um convite, vai com a Thail na UNB descobrir o Moodle. E recentemente, descobrindo a Universidade Aberta de Portugal presencialmente e os colegas que lá trabalham. E como você falou, a palavra-chave rede, descubro agora o Alex e outros mais. Obrigado, Alex, por esse encontro de hoje. Obrigado, Romero, pelo convite. Pela presença disso. Obrigado, você alimentou minha alma agora. E a minha está hiperalimentada com você. Obrigado. Mais alguém? Ok. Então o Edilson fechou com chave de ouro aqui. A apresentação. Que é isso? Obrigado. Obrigado.